Você sabe o que são dados? O que é informação? Eu sou Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar qual é a diferença entre dados e informação. Começando então pelos dados. Os dados são observações documentadas ou resultados de uma medição. Existem três áreas de exemplo. Por exemplo, no mundo físico, uma execução de uma tarefa. Eu posso medir o tempo gasto para realizar essa tarefa utilizando um instrumento que seria um cronômetro. Então eu teria uma medida, que são os minutos gastos para executar essa tarefa. No mundo comportamental, eu posso realizar uma palestra, medir a atitude das pessoas. O meu instrumento vai ser a observação e a minha medida vai ser se as pessoas estão gostando ou não desta palestra. No mundo sensorial, as pessoas podem provar uma sobremesa. Eu vou medir o sabor dessa sobremesa e o instrumento utilizado vão ser as pessoas que vão provar, os provadores. E a minha medida será se a sobremesa está ruim, está regular, se está boa ou está excelente. O dado, então, é tudo aquilo que eu posso coletar de valor de algum objeto, de uma pessoa, de alguma situação, um comportamento ou até uma característica. Falando de dados, existem três tipos que são mais comuns: o numérico, o texto e a data. Cada uma dessas categorias tem as suas derivações. Por exemplo, o campo numérico, eu posso ter um numérico inteiro e um numérico decimal. O decimal, por sua vez, pode ter 1, 2, 3, 5, 10 casas decimais. No campo de data, do tipo data, eu posso ter um valor que armazene apenas o dia, o mês e o ano. Ou então eu posso ter o dia, mês e ano até completar os nanosegundos dessa informação. O estudo Um Universo de Oportunidades e Desafios da consultoria norte-americana EMC revela que de 2006 a 2010 o volume de dados passou de 166 para 988 exabytes. Até 2020, o volume gerado pelas organizações de dados deverá alcançar algo em torno de 44 trilhões de gigabytes, ou cerca de 44 zettabytes, segundo o Instituto for the Future. Alguns pesquisadores na atualidade chegaram à conclusão de que todos os dados produzidos por toda a civilização até o ano anterior ao que nós estamos será gerado novamente no próximo ano. Ou seja, tudo que a civilização produziu de dados desde a sua criação até o ano de 2019 será gerado o equivalente agora em 2020. Agora, o que é informação? Informação são dados organizados que nos permitem ter uma referência de algum acontecimento ou de algum fato. Por exemplo, se eu preciso fazer uma atividade durante 5 horas, ao passar 3 horas eu verifico que eu não consegui chegar nem na metade ainda dessa atividade. Com isso, eu tenho a informação de que eu não vou conseguir cumprir essa atividade dentro das 5 horas que eram previstas. Note aqui que eu consegui medir a atividade. Quando eu estava em 3 horas de execução, eu consegui perceber que eu não estava nem na metade dela ainda. E com isso eu acabei gerando a informação, então, de que eu estaria atrasado na conclusão dessa atividade. Então, para ter uma informação, eu obrigatoriamente necessito dos dados. Desde a invenção do telégrafo elétrico em 1837, passando pela criação dos meios de comunicação em massa, até o recente surgimento da grande rede de internet, o domínio da informação é uma fonte de poder. Com ela, nós podemos analisar fatores do passado, compreender o presente e, o principal de tudo, antever o futuro. O movimento tecnológico, iniciado em 1950, deu origem à terceira revolução industrial, que hoje nós chamamos de a era da informação. A internet ela acabou por democratizar a informação para todas as pessoas. Hoje qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação de cultura, de países, do que ela quiser através do seu smartphone. Novas tecnologias também, elas vêm elevando o patamar da informação para conhecimento e tomada de decisão. Não para por aí. A inteligência artificial, ela consegue apontar padrões, mostrar tendências e até sugerir algumas ações corretivas ou não. Agora que nós já compreendemos o que são dados e o que é informação, vamos para alguns exemplos práticos. Os dados do IBGE, coletados por pessoas que passam de casa em casa, nos dão a informação do crescimento do número de famílias que têm ao menos uma pessoa, por exemplo, cursando ou que já terminou a graduação. Os dados de venda de uma loja
geram a informação se ela está vendendo mais ou se ela está vendendo menos em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o cadastro de alunos para um curso nos dá uma informação se nós temos mais mulheres ou mais homens inscritos nesse curso. Agora, como essa transformação acontece, saindo de dados e se transformando numa informação? Nesse meio existe um processo chamado ETL, que nada mais é do que a extração, transformação e carregamento desses dados em informação. Trazendo agora mais para a área de TI, esse processo de ETL ele é responsável por nos dar toda uma base para essa transformação. O processo de extração, vamos imaginar aqui que eu tenho várias fontes de dados. Eu tenho uma planilha Excel que tem as minhas informações, tenho um arquivo TXT que tem as minhas informações, tenho um banco de dados SQL Server que tem as minhas informações e tem informações também num site. O processo de extração nada mais é do que pegar esses dados de todas essas fontes e reuni-las num local só. Já o segundo passo, que é o processo de transformação, é pegar todos esses dados que eu consegui resumir num local só e transformá-los de forma que eu consiga relacioná-los. Como eu peguei as informações de um arquivo Excel, de um banco de dados, de um site, as estruturas desses dados não necessariamente são as mesmas. Então eu preciso transformá-los para que eles se tornem dados homogêneos, que eu possa fazer a ligação entre eles e chegar numa informação. E a última etapa é a de disponibilizar, ou seja, de carregar esses dados que já foram reunidos, transformados. Agora eu vou disponibilizá-los para que as pessoas ou as empresas possam colocar a inteligência em cima desses dados, transformando em informação e tomando decisões. Para exemplificar agora então um pouco como que funciona todo esse processo, vamos imaginar uma empresa que até o ano de 2018 controlava todas as suas informações de venda, os seus dados de venda em uma planilha Excel. Depois disso, ela adquiriu um sistema e então passou a armazenar os seus dados de venda de 2019 e 2020 em um banco de dados SQL, que é o que era utilizado pelo sistema. Em determinado momento, o gerente financeiro precisa analisar o que está acontecendo com as contas da empresa nos últimos 10 anos. É aí então que ele se depara com esse problema, porque no sistema atual ele só vai ter as informações de 2019 para frente. Então como que funcionaria? Ele conseguiria extrair os dados dessa planilha Excel que ele tem o seu histórico de vendas até 2018 e de outra ponta ele conseguiria extrair os dados de 2019 e 2020 que estão dentro do banco de dados do sistema. Ele faria essa junção, que seria a extração dos dados, depois ele trataria esses dados de forma que as informações vindas, os dados vindos da planilha e os dados vindos do banco de dados ficassem homogêneos e no final gerasse um relatório com um histórico dos últimos 10 anos de vendas da empresa. Uma outra situação também é, vamos imaginar essa mesma empresa, a vida toda dela ela utilizou o sistema, então todo o histórico de faturamento, de vendas dela, todos os dados de venda desde o início da empresa estão já no banco de dados. A aplicação, os sistemas, tratam esses dados de forma que ele possa identificá-las e visualizá-las de maneira individual. Em determinados momentos, o gerente financeiro também pode, apenas na aplicação, querer visualizar os últimos 10 anos. Nesse caso, a aplicação, então, já tem as informações homogêneas, armazenadas num local só, homogêneas porque estão todas dentro do mesmo banco, mas ele precisa exibir essas informações para o usuário, para o gerente financeiro, de forma que ele consiga tomar decisões em cima daquilo. Então, nesse momento, o sistema gera relatórios para ele, que mostre gráficos, que mostre tendências, para que ele tome decisões em cima disso. Recentemente surgiu também um outro processo chamado de ELTL. Se vocês notarem, é muito parecido com o que eu expliquei anteriormente, o ETL. A diferença é que existe um passo a mais de carregamento. Hoje em dia, com o grande crescimento de volumes de dados, a capacidade computacional local das empresas acabou ficando um pouco defasada. Vamos imaginar aqui bilhões de dados que precisam ser transformados antes de ser carregados em relatórios para as pessoas que precisam visualizar esses dados e transformá-los em informação. Com isso, foi criado esse passo a mais, que nada mais é do que eu extraio as informações de várias fontes diferentes, carrego todas essas informações na nuvem, ou seja, em um ambiente de cloud, que vai me dar uma capacidade de computação muito maior do que a que eu tenho local.
Então eu consigo transformar todos esses dados, esse grande volume de dados, na nuvem de forma que demore o menos possível, seja o mais performático possível, para então no final fazer o carregamento final para o usuário que vai utilizar esse dado transformado em informação. Como é então essa realidade voltada ao SQL Server? Nós vimos que os dados em si, eles não nos fazem tomar decisões, mas eles são a base, eles são a matéria-prima para que nós possamos chegar em informação e transformar isso em conhecimento e tomada de decisão. O SQL Server ele é responsável por armazenar então esses dados e mantê-los íntegros para que lá na frente essas informações possam ser extraídas dele. Ele suporta volumes grandiosos de dados com capacidade computacional para manter, transformar e, quando necessário, disponibilizar esses dados com a maior performance possível, para que tenha um tempo aceitável e que faça sentido. Vamos imaginar aqui um exemplo de um controle de vagas de um estacionamento. Digamos que esse estacionamento ele está cheio. De repente, um dos carros sai de dentro dele. Nesse momento, o banco de dados, através da aplicação, recebe a informação, recebe o dado de que existe uma vaga disponível. Se o banco de dados demora para processar essa informação e devolver para a aplicação que tem uma vaga disponível, a aplicação não consegue, num tempo hábil, num tempo ideal, em tempo real, informar no seu letreiro, lá na frente desse estacionamento, que existe uma vaga disponível. Como ele demorou para responder, passou um cliente, viu que não tinha nenhuma vaga disponível, foi para o próximo estacionamento. Então a gente pode perceber que não necessariamente o SQL ele deve manter, o SQL Server deve manter esse dado íntegro, deve manter de forma que ele esteja tratado para que ele possa ser utilizado. Tudo isso é em vão se ele não conseguir também responder esse dado para a aplicação com um tempo hábil, de uma forma rápida. Porque nesse caso que eu acabei de citar de exemplo, a informação era importantíssima ser em um tempo hábil para que o cliente pudesse usufruir dessa vaga nesse estabelecimento. Onde entra então o trabalho do DBA SQL Server? O DBA ele é responsável por toda a retaguarda dos dados dentro do banco. Ele também participa dos processos de data mining ou mineração de dados. Ele também atua no processo de ETL, extração, transformação e carregamento dos dados para as pessoas que vão utilizá-los. Ele também capacita os dados para serem transformados em informação e por isso ele é um profissional importantíssimo para as empresas hoje em dia. Afinal de contas, ele é quem cuida de toda a base de dados que vai acabar gerando de informação para a empresa lá na frente. Uma decisão errada, baseada numa informação errada, pode fazer com que algumas empresas cheguem à falência, percam negócios, percam clientes. Enquanto uma decisão certa que surge de uma informação de qualidade pode alavancar negócios, gerar milhões em faturamento e gerar empregos. Hoje então eu falei sobre qual é a diferença entre dados e informação, como trazer isso para dentro do SQL Server e qual que é o papel fundamental do DBA SQL Server em todo esse contexto. Então se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa a sua dúvida, faça o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo, aquela amiga que também precisa aprender sobre isso. Obrigado, até a próxima. Tchau!